Para você ligado na Globo, é hora de acompanhar a Taça Libertadores da América. Estamos no Maracanã, Rio de Janeiro. Fluminense e Arsenal da Argentina. É a segunda participação do Fluminense na Libertadores 2008. Fluminense que estreou com um empate contra a LDU. O Arsenal estreou e vem também hoje para sua segunda partida. É a primeira vez que o Arsenal participa de uma Libertadores e estreou vencendo o Libertad por 1-0. A torcida tricolor, os jogadores do Fluminense no túnel no Maracanã. É um clima de muita expectativa e emoção. Afinal de contas, o Fluminense está de volta à Libertadores depois de muito tempo, são 23 anos. Em 1985 foi o último encontro do torcedor tricolor com o seu time num jogo pela Libertadores da América aqui no Maracanã. A estreia foi em Quito, no Equador, e hoje o torcedor abre esse sorriso. Vem torcedores de todas as gerações para que eles possam acompanhar mais um jogo do Fluminense. A segunda partida do Fluminense na Libertadores. E o jogo é muito importante para o Fluminense, já que o Arsenal ganhou o primeiro jogo, o Fluminense empatou. Ontem o LDU venceu a equipe do Libertad. Então, a equipe do Equador tem 4 pontos, o Arsenal tem 3 pontos e o Fluminense 1 ponto. Precisa da vitória para ser líder do seu grupo. E você viu como os jogadores estão ali concentrados, os jogadores do Fluminense prontos para que venham ao estádio, venham ao gramado do Maracanã, para que a recepção da torcida esquente ainda mais o clima e o ânimo. O time do Fluminense vem com o Fernando Henrique, o Luiz Alberto. É o momento da gente acompanhar a moçada subindo as escadas do túnel para o gramado do Maracanã. Pinta o Fluminense, assim recebido pelo seu torcedor. E a festa do Fluminense também é um reencontro com uma tradição do torcedor do Fluminense. O pó de arroz. O Fluminense é o clube pó de arroz e não tem nenhuma vergonha disso. É uma história que até a gente vai contar no show do intervalo. É uma história que nasceu em 1914, quando os negros não podiam jogar futebol pelos clubes brasileiros. E um deles, o Carlos Alberto, usava o pó de arroz para ficar mais claro. Veja você. E essa tradição foi abraçada pela torcida do Fluminense. Muito tempo também sem curtir essa festa do pó de arroz. Hoje é mais um motivo de alegria para o torcedor tricolor. Fluminense e Arsenal da Argentina. O Fluminense já em campo. Temos tempo para ouvir do José Ilan um destaque do time do Fluminense. Escalação sem surpresas e o que se percebe de filosofia do time do Fluminense para o jogo de hoje, Ilan. Boa noite, Kleber. O time do Fluminense vem com uma escalação que é a mesma que estreou na Taça Rio pelo Campeonato Carioca, com Conca e Thiago Neves no meio de campo. E definitivamente Renato Gaúcho adotando 2 atacantes daqui para frente. Hoje com Dodô e Washington. Kleber. O time do Fluminense está escalado. O time do Fluminense tem uma recepção calorosíssima do seu torcedor. Quer curtir mais um pouquinho? Sinta aí o som da torcida do Fluminense no Maraca. É o ambiente da Libertadores da América, é o reencontro. Hoje a Libertadores é o sonho de todos os times brasileiros. O Fluminense ganhou a vaga com o título da Copa do Brasil. O Fluminense estreou fora de casa, eu repito, empatou 0-0. Hoje é a hora desta comunhão, torcida-time, buscando a primeira vitória, buscando o primeiro gol, depois de tanto tempo sem curtir o Fluminense na Libertadores. Vamos escalar então o time do Fluminense. Vamos ver como o Renato Gaúcho manda para campo a equipe tricolor para este jogo no Maracanã. Fluminense escalado, entra em campo com o goleiro Fernando Henrique, número 1. A defesa, 2 Gabriel, 3 Thiago Silva, 4 Luiz Alberto, 6 Júnior César. No meio, 5 Igor, 8 Arouca, 18 Conca, 10 Thiago Neves. Na frente, 9 Washington, 11 Dodô. Esse é o time do Renato Gaúcho. Os argentinos do Arsenal
ficaram fazendo aquecimento no gramado até agora há pouco. Foram para o vestiário para que coloquem o uniforme de jogo e daqui a pouco eles vêm para o gramado. Vou aproveitar aqui para conversar com o Sérgio Noronha. Noronha, o ambiente, você dá aos outros candidatos uma chance de ouro. É isso aí, eu acho que o Fluminense tem que se cuidar, que o adversário deve vir fechadinho, para não permitir a vitória do Fluminense. Na realidade, eu acho que o empate é um bom resultado para o Arsenal. E aí vem o Arsenal, camisa azul clara com essa faixa transversal, ao melhor estilo Vasco da Gama ou River Plate, né? Em vermelho, o time argentino que é de 1957 entra em campo campeão, como disse o Noronha, da Copa Sul-Americana do ano passado. O Arsenal estreou na Libertadores e venceu a equipe do Libertad. Agora joga fora de casa, o jogo foi na Argentina, joga agora fora de casa com o Fluminense. Tempo também para a gente escalar a equipe argentina. Confira aí a escalação do time do Arsenal. A equipe argentina vem para o jogo com o goleiro Cuenca, número 1. Na defesa, 4 Spínola, 21 Mosquera, 16 Matelian, 18 Christian Dias. No meio, Iacuzzi, 24, Carrera, 23, San Martín, número 5, Castiglioni, número 13. Na frente, 8 Biagini, 7 Calderón. Calderón, esse é o time do Gustavo Alfaro. Calderón é um dos artilheiros do time, experiente, e hoje não joga o outro artilheiro, Leguizamón, fica no banco de reservas. O trio de arbitragem vem do Paraguai. Apita Carlos Torres, aí ao centro, com Manuel Bernal e Tiburcio Gauto como assistente. Zé Roberto White com a gente, para ficar de olho na arbitragem do Carlos Torres. Os capitães já estão ali com ele para o sorteio de campo e bola. Zé Roberto, a arbitragem para os reservas do Fluminense. Está aqui o primeiro jogador, é o Roger, um jogador que também tem história, título de Libertadores, como tem o Renato Gaúcho, técnico do time do Fluminense. Zé Ilan, dá tempo ainda de ouvir, por exemplo, o treinador que já foi campeão da Libertadores? Dá sim, Cleber, estou aqui ao lado dele. Renato, você disse antes do time subir, a tua mensagem principal para os jogadores é que é um jogo comum, é para tentar conter talvez um possível nervosismo de alguns. Passar um pouquinho de experiência para eles, né? Até porque é um jogo da Libertadores, é um jogo muito importante. Agora, o jogador, ele é responsável por todos os jogos, né? Porque a Libertadores não vai fazer um jogo diferente. É se ele jogar com a confiança que eu passo para eles, com a personalidade que eles têm, e jogar o futebol deles, respeitando o adversário e buscar o resultado. Kleber. Antes da bola rolar no Maracanã, mais uma vez canta o torcedor do Fluminense, que aliás está assim desde que começou a tomar o seu lugar aqui no estádio do Maracanã. Esse é o clima do Fluminense na Libertadores. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa Fluminense e Arsenal da Argentina. O segundo duelo do tricolor na Libertadores 2008. O time argentino vai trabalhando bola na primeira tentativa ofensiva. É bem o Júnior César. Júnior César joga no meio. Para a gingada do Dodô. Tentou a abertura. A bola passou pela marcação. Chega no Gabriel. É a primeira chegada do Fluminense. Se levanta o torcedor. Thiago para Dodô. Tenta o Washington. Gabriel. Vem fechado o Arsenal. O Fluminense tenta o espaço. Conca dominava. Chegou roubando. Chegou bem o Calderón. Veio lá do ataque esse camisa 7 aí, para depois perder a bola, e o Fluminense ganha um arremesso lateral. Esperto o Conca tomou dele. Vai o Gabriel para o arremesso. A briga dentro da área. Júnior César tentou a jogada pela esquerda. Vai para a marcação, vai firme, bate na bola. Iacuzzi. O time ataca nos primeiros momentos do jogo. O torcedor vem junto. Júnior. Toca um pouco mais atrás. Vai bater pro gol. Não, o Arouca resolveu tocar. Jogou no Conca. O Gabriel está aberto pela direita. Conca faz o Gabriel correr porque ele quer o Gabriel bem aberto mesmo. Perto da linha lateral. De novo Conca com o Arouca. Encostou Dodô. Devolveu pro Conca. Chega rasgando a defesa. O rebote é de Gabriel. Passa o Igor, bola para ele. Tentou devolução para o Gabriel. E aí a zaga afasta o arremesso lateral
para a equipe do Arsenal. Começa o jogo como deveria começar o Fluminense, né? Tomando a iniciativa e mostrando para o Arsenal a intenção ofensiva do time brasileiro. Pressão total do Fluminense, boa troca de passe. Olha, dá esperança ao torcedor tricolor, porque o Fluminense começou bem o jogo. Vem embora de novo o time do Fluminense, olha o Dodô, ficou na cara do gol, bateu para a primeira boa defesa do Cuenca. O Fluminense ataca, o torcedor levanta. Boa do Dodô. Reage o torcedor tricolor, o Fluminense aperta, começo do jogo, o Fluminense no ataque, menos de 3 minutos, bate escanteio Conca, jogou forte, jogou muito aberto, vai correndo ainda atrás o Dodô. Passou o Júnior César, caiu, e a galera já reclama, o Carlos Torres, árbitro paraguaio, estava muito perto, diz que não aconteceu nada. O Júnior tentou o drible para dentro, ficou no chão. Aí vai tentando acalmar o jogo o time argentino, mas não consegue passar da intermediária. Vem mais Fluminense. Thiago Neves faz a abertura para o Gabriel. Todo o time do Arsenal no campo de retaguarda. Aí tocou nela San Martín. Faz a jogada com o Calderón. De novo com o San Martín. A solução para o time do Arsenal é tocar a bola, é segurar um pouco. Olha o lance aí, Wright. Nada. O jogador do Arsenal vai tentar tirar a bola, tira a perna, não toca. E o jogador do Fluminense já vinha se projetando, caiu, mergulhou. Nada a marcar. Agora vai tentar escapar o time argentino, vai chegar na cobertura o Thiago para fazer o corte para o Fluminense. Fica com ela Thiago Silva. Mata no peito Christian Dias. Para a jogada ofensiva Biagiani. O time do Arsenal não é um time que se deixe envolver pelo ambiente, ó. Toca a bola, prende. A equipe argentina na dela. O Fluminense não pode dar muito espaço. Se manda agora o Iacuzzi. Tentou fazer a jogada com o Calderón. Volta atrás para o San Martín. Mais uma vez Calderón. Autor de 2 dos 4 gols do Arsenal na Libertadores. O time argentino participou daquela fase anterior à fase de grupos e conseguiu a sua classificação eliminando o Mineiros da Venezuela. Falta cometida em cima do Dodô. Carlos Torres marca a falta e chama o jogador argentino, o número 16 da Argentina, o Mastelhan, e primeiro dá uma advertência verbal. Perfeita do árbitro, porque o Marcelano chega atrasado, ele não tenta a bola. E quando ele sentiu que seria a possibilidade de atingir o adversário, ele não deu uma meia puxada. O Amarilla verbalmente o advertiu. Vem de novo o Fluminense, bola com Arouca. Tentou Arouca, olha o Gabriel, botou na frente, Gabriel dividiu. Na dividida ela espirrou, não sobrou no pé do Gabriel. Dias, Christian Dias joga na frente. Pelo jeito o Biagini, número 8, fica sozinho lá na frente do time do Arsenal. Não dá bobeira não, Igor. Chegou firme, chegou dividindo. A bola estranha, ficou sobrando ali na frente da área do Fluminense. É a segunda vez que eu vejo o time do Arsenal sair e o Fluminense enfraquecido na defesa, com pouca gente. Tem que ter atenção também na defesa. O equilíbrio entre a empolgação, o entusiasmo e o cuidado. Olha o Conca, bateu pro gol, bateu para fora. Mais de 6 minutos, 0-0 no Maracanã, Fluminense e Arsenal, Libertadores. A primeira Libertadores do Arsenal, então, naquela fase de pré-grupo, ganhou de 2-0 do Mineiros da Venezuela e depois perdeu por 2-1. Se classificou no saldo de gols. Estreou vencendo o Libertad por 1-0.
os 3 gols naquela primeira fase, marcados 2 pelo Calderón e 1 pelo Leguizamón. Leguizamón que fez o gol na vitória contra o Libertad e hoje está no banco de reservas. Diga Jorge Guilherme, que acompanha a equipe argentina. O Leguizamón que ficou com febre no fim de semana depois de tomar vacina contra a febre amarela, por isso foi poupado nesse início, mas deve entrar na partida, Kleber. Explicada então a ausência de um dos artilheiros do Arsenal, que se manda para o campo de ataque, Mosquera. Trabalha lá na direita o San Martín. O número 5 é o jogador que vai se movimentando, a bola sempre parece passar pelo pé dele. Tentou chegar na velocidade ali o Carreira, não conseguiu. O tiro de meta está marcado para a equipe do Fluminense com o Fernando Henrique. Fernando Henrique joga a bola para o campo de ataque do Fluminense. San Martín no corte. Igor ali no meio. Voltou para buscar e ficar com ela o Iacuzzi. Passava de novo lá pela direita o Carreira. O time do Fluminense neutraliza a jogada. Thiago Neves olhou para o Gabriel, tocou. Consegue o bom domínio Gabriel. Pelo lado direito se manda Conca. É a opção. Um tapa na bola de primeira para o Thiago. Vai embora. Júnior César pede. Thiago bate. Pega firme o goleiro Cuenca. Do outro lado, o Júnior César estava livre. Era uma bela opção de jogada de linha de fundo. Olha a chegada do time do Arsenal. Thiago. Não, deu para perceber mais uma vez que não é um time bobo, um time assustado. É um time inexperiente em termos de Libertadores. Evidentemente que está fazendo a sua primeira. Mas traz a campanha na Sul-Americana, o título na Sul-Americana, que serve como uma preparação, como um laboratório para a Libertadores da América. Kleber, eu não conheço time argentino bobo. Você conhece algum? Não, nenhum. Nenhum. O último colocado do campeonato argentino dá trabalho ao primeiro colocado de qualquer campeonato. Evidente, claro que é uma expressão, mas não é um time bobo, evidentemente. Aí o Arouca sofrendo a falta cometida pelo camisa número 24, o Iacuzzi. Vem de novo o Fluminense. Conca. Agora sim. Faz abertura para o Júnior César. De novo, boa opção lá pela esquerda. Rolou no meio para o Thiago. Chega de trás o Igor, mas fica o próprio Thiago na jogada. É para o Washington. Tentou ajeitar o Washington. Ele pareceu tentar o passe para o Dodô. Volta o Fluminense. Júnior César. Encara a marcação, levou para o pé direito. Rola atrás com o Igor. Conca e Thiago Neves, os 2 meias do Fluminense aparecendo para o jogo. Olha o Thiago, ajeitou, bateu, explodiu na marcação. De novo o Thiago. Dividida na bola, o torcedor vai reclamar. E pode esperar Libertadores, como outras competições internacionais. É muito mais nessa linha aí de arbitragem, né, Wright? Sem dúvida nenhuma, você vê que o jogador do Arsenal ele vai na bola, toca, o jogador do Fluminense cai, interpretou, ele estava em cima do Carlos Torres. É um detalhe que é importante que você chama atenção. Ele não entra em qualquer jogadinha que o jogador está caindo para marcar a falta. Não é que tem falta que é falta e não é marcada, ou o jeito de analisar o contato, a trombada, né? É um critério diferente do nosso. Tem juiz nosso aqui que uma jogada mais forte com o corpo, o juiz marca falta. Fora do Brasil, segue o jogo. Luiz Alberto trabalha com o Igor, é o Fluminense de novo, já com 11 minutos. Mais uma oportunidade para o Júnior César. Essa ele mandou para a área buscando o Washington. Toca de cabeça Matelhan dentro da área argentina. Igor pega o rebote. E o Fluminense segue no campo de ataque. Praticamente só o Fluminense ataca. São alguns lances perigosos do Arsenal. Para pressionar e tomar cuidado atrás. Thiago no meio do caminho, San Martín. Virada de bola não foi boa. Como a recuada do Calderón meio na fogueira. Mas conseguiu trabalhar bem com o Iacuzzi e Christian Dias, o time do Arsenal. Mas a bola bate e volta para o Thiago. Dodô tentou de primeira, passou pelo Washington.
Esse camisa 4 é o Espínola que faz o lançamento, mais um lançamento. Nos rebotes todos o Fluminense prevalece. Júnior César, o Washington pede. Pertinho ali o Conca, belo drible, rolou pro Dodô, protegeu, caiu e o juiz pegou a falta. Antes até da queda. No primeiro lance, quando ele protegeu, tomou um toque. O árbitro paraguaio marca nesse lance aí, né, Ryan? Perfeito, o Dodô não consegue se equilibrar. No momento em que ele tenta a bola, é puxado, derrubado, o árbitro marcou essa primeira falta. É porque a outra, pelo critério anterior dele, ele até ia deixar seguir, exatamente, né? Dividiu bola. Exatamente, a imagem foi perfeita. Ele está em cima colado, levando o apito na boca no primeiro lance. Exatamente. E é uma falta perigosa para o Fluminense cobrar no Maracanã. Relógio já vai chegando a 13 minutos. Thiago Neves, Washington. Dodô chegou, falou. A barreira do time do Arsenal vai ser formada quase ali na direção da marca do pênalti. Boa oportunidade, a primeira boa oportunidade na bola parada. Thiago Silva também se lança ali para uma cobrança. O Júnior César está perto. 5 jogadores do Fluminense perto da bola. Na redondeza. Conca, Washington, Arouca, Júnior César, Thiago Silva. O Washington é especialista também. É uma falta boa para quem bate de pé direito. Será que é o Washington ou o Thiago? O Washington corrige a barreira ali. Partiu, o Thiago bateu! Thiago Neves do Fluminense! Tinha o bom pé direito do Washington. Teve o preciso pé esquerdo de Thiago Neves. Bola pro fundo do gol. Bem batida a falta. Thiago Neves, camisa 10. É o primeiro gol do Fluminense na Libertadores 2008. Festa da galera tricolor do Maracanã. Bem no cantinho, né? Bem colocada, bem cobrada a falta pelo Thiago. Indepressada. Um bom começo para o Fluminense, que começou também brigando, atacando, chegando. Enfim, teve agora o mérito no prêmio de gol. E a torcida tricolor canta! 1-0 com menos de 15 minutos. O Fluminense está na frente. Vamos ver a reação agora do Arsenal. Vai saindo com o Iacuzzi. Ganha escanteio o time argentino. O detalhe, claro, no gol é que um jogador do Arsenal saiu para junto da baliza, ele arrependeu-se. Outro jogador do Fluminense, se não me engano, o Júnior César, ele corre em direção a esse jogador e tira a atenção do goleiro. 1-0 para o Fluminense. Será que vai se mandar agora o Arsenal? Vem para a cobrança do escanteio. Não conseguiu tocar de cabeça o Castiglione. O Fluminense tentou armar o contra-ataque, também não deu certo. Vai começar tudo de novo na zaga, o time argentino do Espínola para o Cristian Dias. Kleber. Aí se mexe o Iacuzzi para jogar, diga, Zailan. Há uma certa expectativa também em relação à postura do Fluminense daqui para frente, porque não foram poucas as vezes que o Renato Gaúcho disse nos últimos dias que 1-0 já era goleado. Mas percebe-se claramente nesse instante do jogo como sai por ataque o time do Arsenal. Houve a falta agora cometida em cima do Júnior César. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, comprovado, qualidade não custa mais caro. Por um outro ângulo, a câmera ali colocada pertinho ali na rede do Maracanã. E a vibração do Thiago Neves. A festa até contida do Renato. Uma belíssima cobrança de falta. Fluminense 1-0. San Martín no chão. Vai mudar, viu, Cléber? Não dá pra ele, é?
Parece que não, pelo Pellerano, camisa 6, meio campo, 26 anos. Ano passado jogava no Racing, foi contratado este ano para a Libertadores. Pode vir aí o camisa 6. Enquanto ele é atendido, o torcedor do Fluminense curte o som do ambiente que a galera faz aqui no estádio do Maracanã. Bom, daqui a pouco então a alteração. O San Martín, que está machucado, tem 29 anos de idade, um dos mais experientes, a bola passava muito por ele. Tá aí mais um pouco da festa tricolor. Belo reencontro da torcida do Fluminense com a equipe na Libertadores. A Libertadores virou dos anos 90, quando o São Paulo ganhou 2 campeonatos para cá, né? O Brasil já tinha vencido com o Cruzeiro, com o Flamengo, com o Grêmio, com o Santos, mas virou de novo, até pelo interesse financeiro, virou o sonho de toda a equipe. Chegar à Libertadores é um grande prêmio. O Fluminense chega, desde 85 não participava e está aqui hoje no Maracanã, curtindo aí essa sua volta. Saiu o San Martín, entrou o Pellerano. Eu diria até que a Libertadores é responsável pelo reforço dos clubes do Rio de Janeiro do Campeonato Carioca. O Fluminense, principalmente o Flamengo, se responsável pensando principalmente na Libertadores. E o reflexo está no Campeonato Carioca, que está muito bem de público e muito bem tecnicamente também. Um dos melhores dos últimos anos. Futebol do Rio, que não participava com 2 equipes na Libertadores exatamente desde 85, né? Quando o Fluminense e Vasco decidiram o Campeonato Brasileiro, em 84. Fluminense campeão, Vasco vice. E os dois participaram da Libertadores de 1985. Inclusive se enfrentaram 2 vezes com 2 empates naquela Libertadores. Embora o time argentino, a tentativa e o passe muito longo feito pelo Biagini, pegou o Fernando Henrique. O Fluminense fica 57% do tempo de jogo com a bola no pé. Só 43% o time do Arsenal. E agora, depois do gol, adota uma postura mais ofensiva, repito. Vai um pouco mais à frente, abandona o seu campo de defesa. Parece que vai para o ataque. Vamos ver o comportamento do Fluminense. Não pode deixar de agredir a equipe adversária, o Fluminense. Vem com o Thiago Neves. A virada de jogo era para o Gabriel. Não chegou no Gabriel, mas o Christian Dias, o Matelian, quebrou o galho do Gabriel. Conca. A bola foi mal passada pelo Conca, mas outra vez o Fluminense recupera. Do Thiago Neves para o Júnior César. Sai da área para o jogador do Thiago. Washington tentou o passe para o Dodô. Botou na frente, muito na frente. Sai e pega o goleiro Cuenca. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Outra vez tenta chegar ao campo de ataque o Arsenal. O Igor no corte pega o rebote, o Iacuzzi. Abertura na esquerda, se manda, apoia o ataque. Vai chegando o Christian Dias. Cruzamento para a área, bola fechada, venenosa. Fernando Henrique acompanhou, ela não saiu. Está no jogo ainda. Mas estava esperta a zaga do Fluminense, está jogando com o Luiz Alberto. Bota velocidade. Toca para o Conca. O argentino Conca e o impedimento do Washington. O incrível que o Fluminense tem 3 jogadores de meio de campo com muita habilidade e qualidade de passe, que são o Arouca, o Conca e o Thiago Neves. Então, o Fluminense consegue tocar muito bem a bola. Apenas estão esquecendo um pouco do Júnior César do lado esquerdo, que está com um terreno enorme à sua frente de liberdade. Renato Gaúcho ficou bravo agora com o Gabriel, deu uma bronca nele, aparentemente porque ele está insatisfeito com a marcação do jogador no setor defensivo. Aí o Pellerano, que entrou agora no time do Arsenal, no lugar do machucado San Martín. Lá pela direita o Spínola. Sai para jogar Calderon, vem de trás de novo o Pellerano. O Washington voltou para ajudar na marcação. Mudou o lado do campo mais povoado, né? Agora é o lado defensivo do Fluminense com 1-0 no placar para o time brasileiro. Os argentinos vão
E aí vão, ó, nesse toque de bola que todo mundo conhece, é eficiente, é competente. Já tá ligado o time do Fluminense. Abriu bom espaço lá pro apoio do Spínola. Trouxe por dentro. Luiz Alberto ligado, fez o corte. E bota para correr o Thiago Neves. No meio Dodô, mais à esquerda o Washington. Chega também o Marouca. Bola do Thiago era pro Washington, foi muito forte. O Fluminense participou da Libertadores em 1971. Naquela oportunidade, 4 vitórias e 2 derrotas. O grupo era Palmeiras e 2 times venezuelanos, o Deportivo Itália e o Deportivo Galícia. Em 85, 4 empates e 2 derrotas. O Fluminense não ganhou na Libertadores de 85. Vasco e 2 argentinos, o Argentino Júnior e o Ferrocarril. Até há algum tempo a Libertadores era assim, né? 2 times só de cada país. E nos 4 do grupo, 2 de um país, 2 do outro. Depois é que houve essa mudança e as equipes ficam mais misturadas. Brasileiros, por exemplo, raramente se enfrentam num mesmo grupo nesta fase. Ano passado até teve, né? Paraná e Flamengo. Conca faz boa abertura na esquerda para o Júnior César. Lá vai ele. A liberdade que ele tem é impressionante. Agora não, né? Tem alguém marcando. Mas antes ele tinha muita liberdade por ali. Ele jogou então no meio com o Conca, daí para o Arouca. Também o Gabriel fica com algum espaço. Agora encosta o Dias. Vai se movimentando o Thiago. Recebeu do Gabriel. Devolveu para o Gabriel. Conseguiu sair para marcar. Outra vez Christian Dias. Esse camisa número 24 é o Iacuzzi. Firme o Thiago Neves. Brigou pela bola. Os dois brigaram. Aí deu um carrinho um pouco mais forte. O Dias, o Fluminense tem o arremesso lateral. Hoje, depois do futebol, as emoções da minissérie brasileira, queridos amigos. Um pouco mais forte esse carrinho aí do Christian Dias. Conca viu de novo o Júnior César. Lá vai ele, Spínola encosta. Júnior parte. Dá uma gingadinha, não foi pro fundo, cruzou no peito do adversário, tem outra chance. Agora sim a bola vai para a área, Dodô! Gol! Dodô do Fluminense! Bonito tapa na bola do Dodô! Na primeira não deu. Na segunda, Júnior César chega no fundo. Dodô pro fundo do gol. Dodô, camisa 11. Se ele é o artilheiro dos gols bonitos, dá um tapa bonito na bola e vai cumprimentar o autor do passe. Júnior César, Fluminense 2, Dodô. 0 pro Arsenal. Eu tô falando que o Júnior César tem uma imensa abertura pela frente, está muito mais livre do que o Gabriel pelo lado direito. Finalmente ele chegou, deram uma bola satisfatória para ele, ele chegou ali de fundo e deu esse cruzamento maravilhoso do Dodô. O Júnior César tinha e tem, vamos esperar, vamos ver agora se continua, muita liberdade. Belo gol do Fluminense, 2-0 Fluminense no Maracanã. Olha o Conca tentando o lançamento para o Dodô. A bola era boa, a posição era normal. O corte foi feito pelo Spínola. Aí vai jogar o Carreira. Tentou o Calderon, deu de presente para o Gabriel. Igor. Mais uma vez, sai para receber o Thiago Neves, toca no Gabriel. Vai para a jogada individual. Gingou na frente do Christian Dias. Conseguiu fazer bem o corte. O defensor argentino. Bom drible no Thiago. Joga no meio. Pellerano. Aí a subida do Spínola. Mais uma vez lá na direita. A tentativa do Carreira. Era bom o giro do Biagini, não foi bom o passe.
Tá na bola o Dodô, a posição é legal. Saiu do gol Cuenca. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, fácil de comprar, rápido para entregar. Ao som de Nense, a torcida corresponde nas arquibancadas ao bom futebol do time no campo. A torcida está desde que chegou fazendo essa festa. Pode ser a ordem inversa, né? O time está correspondendo no campo à expectativa criada pelo torcedor. Subiu para tocar Mosqueira. Aí vai articular mais uma jogada ofensiva a equipe do Arsenal com Biagini. Jacuzzi recebe e vê a passagem do Christian Dias. Ela passou pelo Luiz Alberto, bateu no Júnior César. Luiz Alberto recupera. Outra vez tem uma avenida para percorrer ali o Júnior. Pertinho dele o Conca. Chega no meio o Thiago. Thiago Neves tem Gabriel pela direita. O Fluminense vai repetindo a jogada porque os laterais apoiam muito e encontram um bom caminho ali para que percorram. Olha o Arouca. Virou bem. Olha só. Dodô. Com o Conca, com o Júnior. De novo Conca, Dodô. A bola veio pelo alto. Antecipou-se o Mosqueira. Aí sai jogando o Pelerano. Jacuzzi. No Biagini. Recuou mal a bola. Deu de presente para o Gabriel. Estava impedido o Washington. Já está parado o jogo. Você está acompanhando uma festa bonita da torcida do Fluminense, o reencontro com o Pó de Arroz, aí o impedimento do Washington, e o torcedor que está ligado no futebol da Globo, está navegando pela internet, quando vê essa imagem, diz, o Pó de Arroz tem cheiro de paz, beleza e de nostalgia dos bons tempos do Maracanã. O Marco Alexandre de Nova Iguaçu, que agora ainda curte a defesa do Fernando Henrique. O Pó de Arroz esteve proibido, né, durante muito tempo pela justiça, e torcedores, advogados do Fluminense, ou advogados, torcedores do Fluminense, conseguiram liberar a utilização do Pó de Arroz. Show do intervalo, tem a história do Pó de Arroz, você vai saber direitinho quais os personagens, como começou a história do Pó de Arroz. O Pó de Arroz e a torcida que cantou para João de Deus em 1980, né, quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil, são duas marcas registradíssimas da torcida do Fluminense. E sabe como chegou essa quantidade de Pó de Arroz ao Maracanã? O show do intervalo conta para você. O Kleber, detalhe desse jogo, o Fluminense não fez uma falta em 30 minutos e o Libertad fez 6. Que beleza de jogo. O time do Arsenal é um time sossegado também, Arsenal, é um time tranquilo, né? Joga, deixa jogar, marca firme, mas sem nenhuma violência. O Fluminense, nenhuma falta. E tá marcando, né? Não tá dando muito espaço, não. Olha o Washington. Tenta o contra-ataque, bota na frente o Washington. Vai embora o Washington. Limpou o Washington. Rolou pro Conca, bateu! Espalma Cuenca! Linda arrancada do Washington. E um tapa bem dado pelo Conca. Defendeu o Cuenca. Parece dupla musical, né? Conca e Cuenca. Vai para a cobrança do escanteio o time do Fluminense. O Washington fica esperando, a cobrança vai ser do argentino Conca. Tirou o Mosqueira dentro da zaga. Brigou por ela o Gabriel, ganhou. Recoloca o Fluminense no ataque. Vai arriscar Júnior César. Pega o rebote o Thiago. Antes dele estava ali o Christian Dias para tirar. Agora busca o contra-ataque com Calderon. Rolou no Biagini. Atrás dele o Arouca. Defesa do Fluminense já se recompõe. Bola atrás por Jacuzzi. No meio Castiglione. Apoia o ataque Espínola.
Errou o Arouca. Sobra a bola no Biagini. Tira bem Luiz Alberto. O rebote outra vez para o time da Argentina. Repare como o Arsenal sai com bastante gente para o campo de ataque. E não pode ser diferente. Está perdendo o jogo por 2-0. Quer dizer, não é um time para você considerar que o placar já esteja definido. Não chutou muito a gol ainda. Christian Dias. Para não dizer só que não chutou muito a gol, não chutou nada a gol. Foi falta agora do Christian Dias. Esse pega um pouco mais pesado. Toma cartão amarelo do Carlos Torres. Ele deu um carrinho forte agora há pouco. Agora deixou o braço, né? Deixou o braço desnecessariamente. Você vê que ele vai no corpo de Gabriel, intencionalmente. O árbitro, quando viu a falta, já saiu de lá correndo, puxando o cartão para aplicar. Perfeito. Primeiro cartão do jogo para Christian Dias, o número do jogo. O Fluminense chutou 6 vezes a gol e o Arsenal não finalizou ainda. O toque é bom, né, Noronha? A conclusão ainda não brilhou para o time argentino, melhor para o Fluminense. Mas o toque do Fluminense também é muito bom, eu já falei para você. O Conca, Arouca, Thiago Neves, eles tocam muito bem a bola. Então o Fluminense tem um belo toque de bola e também 2 bons laterais. Então, usando os laterais, tocando a bola que está fazendo, olha aí. O Fluminense merece, com sobras, o 2-0 até agora. Aí o Gabriel de novo pela direita, tentando a jogada. Em cima dele o Iacuzzi, camisa número 24, chegou também o Pellerano. Agora o Pellerano chegou mais forte e comete a falta. Isso com quase 34 minutos do primeiro tempo no Maracanã. E o árbitro Carlos Torres de lado para a jogada, com o árbitro tem que se posicionar no futebol moderno, em cima da jogada sempre. O jogo ajuda e o juiz, quando é para criticar, critica. Tá indo bem, tá indo bem, né? O juiz não complica. Vai para a cobrança de falta o time do Fluminense, Conca na bola. São 4 jogadores do Fluminense se movimentando dentro da área do Arsenal. Ele preferiu rolar atrás para o Thiago, que bate forte e ela passa com perigo à direita do gol. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, saia do aperto. Crediário automático Itaú. Renato Gaúcho disputou a Libertadores 1983 como jogador do Grêmio. O Grêmio foi campeão da Libertadores, depois foi campeão mundial. Então tem experiência de Libertadores o Renato, principalmente como jogador, né? Depois, em 87, o Flamengo foi campeão brasileiro. O Renato estava no Flamengo. Em 83, não só disputou, como foi muito importante para a conquista do Grêmio. O Fluminense ataca com o Júnior César. Vai para cima do Spínola. Fica também ali na cobertura o Carreira. Spínola apertou, o Júnior César trouxe bem para o meio. Conca tentou e não conseguiu agora a jogada. Então o Cuenca tem que trabalhar com o pé, o goleiro da equipe da Argentina do Arsenal. Kleber, o Renato Gaúcho como jogador tem experiência em 4 Libertadores. Pelo Grêmio, 82, 83, 84. E pelo Flamengo, embora tenha sido campeão brasileiro em 87, ele não disputou em 88. E disputou a Libertadores com o Flamengo em 93. Quando ele voltou, né, para o time do Flamengo. Exatamente. Você vê que a grande experiência foi como jogador do Grêmio, ainda um jovem Renato Gaúcho começando a sua carreira. O corte feito pelo Fluminense, belo toque de calcanhar do Thiago Neves, tocou para o Dodô, jogou no Washington, Conca, tentou e ficou fechado. O Thiago chegou para ajudar, de trás o Arouca. Toque, ficou chegando, né? Tocou, até o arremate. O
Por falar em experiência em Libertadores, o jogador recordista brasileiro em participações na Libertadores está aqui no banco de reserva do Fluminense. É o Roger, que já fez 58 jogos, sem contar o de hoje. E essa é a 7ª Libertadores dele como jogador. O juiz dá um cartão amarelo pro Cuenca, o goleiro. É cera ou bronca? Porque tá fazendo cera por causa de quê, o Cuenca? Tá perdendo o jogo 2-0, tem que botar a bola muito mais rápido no campo. E eu acredito que em função dessa demora que ele teve para cobrar o time lá. O Cuenca, que esteve cotado para vir ao Botafogo, só que o Arsenal não liberou. Goleiro de 31 anos. Pela altura da ficha do Arsenal, ele tem 1,83, quer dizer, não é um goleiro dos mais altos para os padrões atuais. Ele estava no time campeão da Copa Sul-Americana no ano passado. A torcida tricolor não para. Como exige mesmo esse clima de Libertadores. O jogo em casa é importantíssimo. E aquela conta simples de ganhar em casa, pelo menos ganhar em casa, você garante praticamente a classificação para a próxima fase. São 4 times no grupo, passam os 2 primeiros. Com essa vitória, o Fluminense está se igualando aos equatorianos da LDU na primeira posição. Se igualando em tudo, em todos os números, inclusive no saldo de gols, mas com uma pequena vantagem de já ter feito um jogo fora de casa, contra a própria LDU, que jogou os 2 jogos em casa. 0-0 LDU e Fluminense em Quito. LDU ontem 2-0 no Libertad e o Fluminense está fazendo 2-0. Agora na sequência, LDU vai à Argentina pegar o Arsenal e o Fluminense vai à Assunção pegar o Libertad. Fernando Henrique até que mostrou algum estilo para levantar a bola. Para chutar para frente, o Renato aqui no banco, quando ela chegou para ele, foi melhor no domínio. Arremesso do Christian Dias, tentou o Calderon. Tira mais uma o Luiz Alberto. Mas o Fluminense toca a bola com qualidade quando precisa e joga sério, chuta para longe quando necessário. De novo o Calderon. Calderon tem 37 anos de idade, dos mais experientes, o atacante Calderon. Esse número 7 aí, já jogou pelo Estudiantes, pelo Independiente. Atuou na Itália, no Napoli. Cruzamento para a área, para ele, dominou. Ajeitou para quem vinha de trás, era o Iacuzzi. A defesa do Fluminense conseguiu fazer o desvio, escanteio para o Arsenal. Vai para o campo de ataque o Arsenal, o relógio vai chegando aos 40 do primeiro tempo. É o próprio Iacuzzi, o camisa número 24, que vai para a cobrança do escanteio. Tirou o Washington. Pega o rebote Conca. Rola para o Arouca. O Dodô é a opção, o Gabriel chega pela direita, o Arouca vai embora, vai levando, tocou no Dodô, olha o contra-ataque do Fluminense, Dodô segurou, rolou atrás, Conca bateu e Cuenca pega. Objetivo, o contra-ataque do Fluminense. E sai agora o zagueiro Mosqueira para o time do Arsenal. Tentou o passe para o Iacuzzi, Fernando Henrique deixou o gol e pegou. Fernando Henrique que jogou muito, né? Em Quito contra a LDU. Aliás, até serviu para que o Fernando Henrique ganhasse um pouco mais de confiança do torcedor do Fluminense. Volta o time do Arsenal para o ataque. Iacuzzi cruza a bola desviada no Thiago Silva. Mais um escanteio para a equipe argentina. Já no show do intervalo você vai ter toda a história do Pó de Arroz, como surgiu essa identificação da torcida do Fluminense com o Pó de Arroz. E vai ver como ele chegou hoje aqui ao Maracanã. Entre outros destaques do show do intervalo daqui a pouquinho. Iacuzzi na cobrança do escanteio. Mais uma vez a defesa do Fluminense prevalece agora com o Thiago Silva. Essa foi forte demais para o Calderon. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, ser brameiro é acreditar na vitória.
adiantou a sua equipe, o Arsenal, e dificulta a saída de bola do Fluminense. Passe do Castiglione. No meio, Iacuzzi. Foi falta em cima do Calderón. Luiz Alberto ficou mostrando a bola ali. A primeira impressão foi de que ele derrubou o Calderón. Foi falta e aos 42 minutos do primeiro tempo, o Fluminense fez a primeira falta. Espetáculo. 10, exatamente. 10. E foi o Luiz Alberto. O Igor tinha atropelado o primeiro, mas a falta marcada foi a do Luiz Alberto. E efetivamente ela ocorreu. Mas é realmente de parabenizar uma equipe que consegue jogar sem fazer falta. E o adversário também jogando 10 faltas no jogo mais limpo. É um número espetacular. 11 faltas com 43 minutos quase de jogo. E a primeira do Fluminense sai agora. Sem dar lá muito espaço, sem permitir que o Arsenal passeasse no gramado. Então dá para marcar sem fazer tanta falta. O Spínola, número 4, é um dos colocados ali para cobrança. O Matelhan também fez um gol no fim de semana contra o Banfield na vitória do Arsenal por 3-1. É o canhotinho ali, né? Matelhan ou Spínola? O Arouca está um pouco à frente ali, parece. Partiu o Matelhan. Pega Fernando Henrique. Espalma o goleiro do Fluminense. Aí a cobrança do camisa número 16. Zagueiro canhoto, Matelhan. Bateu bem, Fernando Henrique foi buscar. Não foi lá muito no canto, mas deu um trabalho para o Fernando Henrique na primeira finalização. Foi a primeira falta do Fluminense, a primeira finalização do Arsenal. Tenta a segunda. Júnior César não deixa. E vem aqui para a praia do Gabriel. Segurou, toca no Conca. O time do Arsenal voltou ligeiro para a defesa. Já está com todo mundo atrás. Dodô. Primeiro gol do Fluminense marcado pelo Thiago Neves de falta. O segundo pelo Dodô, que recebe essa bola. Tentou a tabela com o Washington. Protegeu, o juiz considerou normal. 1 minuto. Vem de novo o Fluminense. Conca e Gabriel. Aí toca o time do Fluminense. 30 segundos para o tempo regulamentar. Vai até 46 o primeiro tempo. Arouca e Dodô. Protegeu bem o Dodô. Faz fila, Dodô. Olha a sobra para o Gabriel. Olha o terceiro gol do Fluminense. Gol! Gabriel do Fluminense. Depois do terceiro gol, foi bem o Dodô. Centroavante que usou bem o corpo, usou a habilidade e não foi fominha. Passe para o Gabriel, toque sutil pro fundo do gol. Gabriel, camisa 2, belo gol. Aos 45, o Fluminense amplia. Fluminense 3, Arsenal 0. Mas depois da jogada do Dodô, o gol só poderia acabar com uma sutileza mesmo. Um toque sutil de classe categoria, complementando a classe categoria do Dodô na jogada que ele fez. Começava a se soltar um pouquinho o time do Arsenal. O Fluminense dá essa resposta com o terceiro gol. Fim de primeiro tempo no Maracanã. Thiago Neves de falta. Dodô, Gabriel. Fluminense 3, Arsenal 0. O show do intervalo começa com o José Ilan e com o Jorge Guilherme. Estou aqui ao lado do Gabriel, que acabou de fazer o terceiro, um golaço. Foi um primeiro tempo quase perfeito do time, que fez só uma falta em 45 minutos. Eu acho que foi, impondo o ritmo, buscando o gol o tempo inteiro. Essa é a nossa identidade, é assim que a gente quer. É assim que a gente vai jogar sempre. Foi um toque de muita classe, mas, enfim, não foi de desprezo. Por que você resolveu fazer o gol dessa forma, tocando por cima do goleiro? Porque, na verdade, ele fechou toda a parte de baixo do gol. E aí restou dar uma cavadinha. Jorge.
aqui ao lado do Thiago Neves, que abriu o caminho hoje, o tricolor, na cobrança de falta perfeita. Muita concentração, a gente vê muita concentração do time nesse primeiro tempo, Thiago. Tem que ser assim sempre, né? Em alguns jogos não dá certo, mas hoje o time tá concentrado, como você falou. O time tá de parabéns pelo primeiro tempo. Só que tem que voltar melhor pro segundo tempo, voltar melhor, senão o time dele tem uma qualidade, pode chegar no empate. Você preferiu não dançar, preferiu só comemorar com o coração, com um beijo pra torcida? A torcida maravilhosa, fez seu papel, veio o Maracanã. E eu no gol foi mais emoção, deixar um pouco essa dança um pouco no outro jogo. Obrigado, Thiago. Kleber. O Jorge Guilherme, o José Ilão, o Fluminense fez 3 belos gols no Maracanã nesse primeiro tempo. Descrição perfeita dos 2 autores que a gente ouviu enquanto mostrávamos os gols. Esse do Thiago, e o Gabriel não tinha mesmo outra opção senão dar aquele toque na bola. E o Thiago Neves está identidade da torcida do Fluminense. No início do século passado, o futebol era um esporte praticado pela elite, mas assistido pelas massas que se espremiam no estádio das Laranjeiras. Os times da Zona Sul do Rio ainda não aceitavam negros no elenco. Em 1914, o Fluminense contratou o mulato Carlos Alberto, que numa partida passou pó de arroz no rosto para disfarçar. No jogo, o suor revelou a maquiagem e a torcida adversária provocou gritando: "Pó de arroz, pó de arroz!" Mas a provocação não irritou os tricolores, que aliás adotaram o pó de arroz como um dos símbolos do clube. A névoa branca sempre era vista nas arquibancadas, nas comemorações de títulos pelas ruas e na recepção aos craques contratados, festa que só não agradava as faxineiras do aeroporto. O pó de arroz também gerou um dos personagens mais lendários da torcida do Fluminense. Ninguém escapava do banho de pó de arroz do Careca, nem o goleiro adversário, e nem os ídolos como Tele Santana e Romerito. Agora, novamente liberado, o branco do pó de arroz volta a ser mais do que nunca uma das 3 cores que traduzem a tradição tricolor. Mostra como chega o pó de arroz para a torcida do Fluminense. A paixão transforma 25 quilos nas costas em prazer. Resgatar essa tradição da nossa torcida, que sempre foi a maior do Rio, a mais forte do Rio e com muita paixão. 1, 2, 7 sacos, vezes 25, 175 quilos de talco, ou de pó de arroz, como preferem os tricolores. E lá vão eles rampa acima, mas não conseguem passar pelo cordão de policiamento. É preciso ter a autorização do comandante do Grupamento Especial de Estádios, o GEP. O problema é que são 7h30 da noite. O clima é de apreensão. A gente já tinha se preparado para entrar com 2 horas de antecedência para conseguir fazer toda essa festa e infelizmente não vai ser possível. A gente vai tentar contornar esse problema e acho que é possível ainda. O Major Busnello só chega às 8 da noite. Checa a nota fiscal e a nota que especifica o produto. Itens exigidos na liminar conseguida pelos advogados tricolores e tudo certo. 8 horas e 15 minutos. Falta 1h30 para o jogo. É o tempo que essa turma terá para encher e distribuir 6.000 saquinhos, como este aqui, com pó de arroz. O atraso dificultou, mas não estragou a festa. Jogo para você ligado na Globo com a saída da equipe brasileira. Aí o Luiz Alberto recebendo, capitão da equipe do Fluminense. Foi para cima e tomou a bola o time do Arsenal, com o Castiglione. Aqui na direita, Carreira. Trabalhando com o Spínola. Castiglione outra vez. Calderon. Castiglione olha lá para a esquerda. Quem se manda é o Matelian, o zagueiro. Jogada de fundo, cruzamento perigoso, tirou
o Luiz Alberto. O Fluminense voltou sem nenhuma alteração para esse segundo tempo. O Arsenal fez uma na primeira etapa, né? O San Martín saiu machucado e entrou o Pellerano, número 6. E também ficou nisso o técnico Gustavo Alfaro. Aí o Pellerano trabalhando com o Castiglione. Se movimentou o Iacuzzi. É ele quem trabalha essa bola. Estava louco para que o juiz marcasse uma falta em cima dele. O Caldeirão. O juiz apitou. Contra ele, velho. Contra ele. Ele prendeu o braço do zagueiro do Fluminense e puxou e jogou o corpo ao chão. Com isso, o árbitro em cima, de lado, e vendo a jogada sem ninguém à frente, marcou corretamente. Como dizia um amigo meu, malandro demais se atrapalha. Mas a tentativa dele foi digna de Oscar, né? Porque ele agarra o braço e já se joga. Sabe quem fazia isso muito bom? Pelé. Pelé não era brincadeira. Ele corria junto, botava o braço do outro embaixo, prendia e corria na frente. O outro não tinha como escapar. Agora uma falta mais dura. Esse jogador número 18 é desleal. O Christian Dias parece muito longe do estilo do time, né? Ele subiu com o joelho nas costas do Washington. Intencionalmente, já tem cartão amarelo. Ele já deu um carrinho forte, meteu a mão no rosto do adversário e agora faz isso com o joelho. É o único que está destoando aí. Thiago Neves toca para Dodô. O Conca toca para Dodô. Agora sim o Thiago Neves. Mata no peito. A bola acabou batendo no Carreira. Dividiu essa bola o Carreira com o Conca. Subiu o Igor. Volta a equipe do Arsenal com Pellerano. Protege Carreira. Tenta levar por dentro. Atrás dele o Arouca. Chega de trás Dias. Faz um bom passe lá para dentro da área. Tentou se mexer lá o Biagini. Cruzamento perigoso do Jacuzzi. Mas acabou batendo forte demais. Vai sair para o jogo o time do Fluminense com o Júnior César. Aí o Thiago Neves jogando outra vez com o Júnior. Foi por baixo e fez a falta. E levou o cartão amarelo Pellerano. O interessante é que, independentemente do número de faltas, como tem que ser, o Carlos Torres não tolera essas faltas mais violentas. O Carlos Torres está dando um exemplo, né? Do comportamento de um árbitro com coerência, jogadas semelhantes como das duas que aconteceram, do Cristiano Dias também, nessa situação. O cartão amarelo foi aplicado. Uma pena, porque o jogo tá bom, tá limpo. Pellerano, camisa número 6 do Arsenal, o segundo cartão do jogo. Aí o Fluminense com o Conca. O Conca, o goleiro, tomou um cartão também. Fez uma cera ali, tomou um cartão também. Foi o Christian Dias, agora o Pellerano e o Cuenca tinha levado um cartão amarelo no primeiro tempo. Mal, a bola, o Matelian deu de presente para o Fluminense, o Washington arriscou e o goleiro Cuenca manda para escanteio. O Washington quer que a torcida volte a sentir o ambiente, entrar no clima, criar toda essa festa tricolor. Vai para a cobrança de escanteio o time do Fluminense com o Thiago Neves lá pela ponta direita. Subiu o Washington. Melhor o Mosqueira para afastar. Só que o Fluminense recupera. De novo com o Thiago Neves. Dodô vai bater de primeira. Que golaço! Do jeito que quem gosta de fazer o gol bonito não perde a chance. Que golaço de Dodô!
Lindo gol de Dodô, camisa 11. Pega de primeira, de sem-pulo, um golaço de Dodô. 4-0 para o Fluminense. Essa foi bonito pro fundo do gol, golaço. Olha, se eu fosse torcedor do Fluminense, ia pra casa, abrir uma cerveja e comemorar, porque que gol, que belo gol e que exibição do Dodô, hein? E bem também o Fluminense. Olha, o pó de arroz deu sorte, hein? Um gol maravilhoso do Dodô, pelo grau de dificuldade de pegar a bola, um passe longo. Como pegou a bola e jogou no ângulo quase do goleiro. Lindo gol, pintura de gol de Dodô. Em 90% dos casos a bola ia parar lá em cima, no teto do Maracanã. Mas o Dodô tem muita intimidade com a bola. Bola difícil de pegar, não estava perto do gol, estava na entrada da área. Grau de dificuldade para ganhar nota alta mesmo da jogada. Lindo gol do Dodô. E até semana passada, o ataque titulares absolutos eram Leandro Amaral e Washington. O Fluminense perdeu temporariamente, pelo menos por enquanto, Leandro Amaral para o Vasco. O departamento jurídico tenta recuperar o jogador para o clube, mas se ele voltar, o técnico Renato Gaúcho vai com certeza ganhar uma dor de cabeça aí para decidir agora se o Dodô vai mesmo sair do time. O Kleber, eu acho até, perdão, que deve-se pegar essa imagem do Dodô para ver o movimento do corpo que ele faz. Como é que ele se inclina para um lado, fica parecendo desequilibrado, e mesmo desequilibrado bate na bola. Olha aí. Olha, o Washington recebeu para fazer o quinto. Chega bem para a marcação o Mosqueira, o zagueiro central da equipe do Arsenal. O Dodô sempre teve muito talento, muita habilidade, muita capacidade de fazer as jogadas que parecem difíceis e sofisticadas, ele consegue fazer com simplicidade. O que pegou na vida do Dodô foi a sequência, foi o que ele encontrou muito no Botafogo, e agora está conseguindo no Fluminense com esse destaque. Ele conquistou por uma contingência e vai no campo fazendo por merecer. Enquanto isso, o torcedor do Fluminense com gol bonito, com goleada, com pó de arroz, o torcedor do Fluminense canta. E o time do Arsenal vai tentando. O Fluminense eterno no amor, essa é a letra do canto tricolor. E o time consegue recuperar a posse de bola com o Júnior César. Também fazendo boa partida, joga a bola no meio, Thiago Neves. Vai buscar o Dodô. Arouca tem o Conca pertinho. O Júnior César está aberto. O Conca prefere partir no lance individual. Tentou a jogada, deu certo. O Washington Conca muito forte. Agora sai o goleiro Conca e pega. Com 9 minutos, Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, comprovado. Qualidade não custa mais caro. É o Fluminense, 30 vezes campeão carioca, o time que mais vezes conquistou o título carioca, de volta à Libertadores. O Fluminense não tem um título internacional, um título sul-americano. São 8 participações em competições sul-americanas, sem ter conseguido chegar a uma decisão. Essa é a terceira Libertadores, foram 3 a Conmebol, um torneio que já não existe mais, e 3 vezes a Sul-Americana, que é disputada no segundo semestre do ano. Tá com fome de título internacional a torcida e o time. Christian Dias tenta chegar, vem para a marcação e vem bem o Arouca. Gabriel recebe. 1 do Thiago Neves, 2 do Dodô, 1 do Gabriel, 4-0 Fluminense. A torcida já grita olé. Mosqueira sai jogando na zaga para a equipe do Arsenal.
Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções da minissérie brasileira Queridos Amigos. E logo depois, as notícias do Jornal da Globo. Recebe a bola Biagini, marcado pelo Thiago Silva. Volta lá na zaga com o Matenhan. Encosta para receber Castiglione. Vai para o apoio o Espínola. O time do Fluminense não perde o ritmo, continua acompanhando a marcação, a movimentação do Arsenal, não dá espaço. E tem uma história no futebol, só ver essa jogada, vamos ver se o Christian Dias consegue fazer. O lance, tocou a bola, mas não recebeu de volta do Biagini. Tem uma história no futebol, né, Noronha, que é assim, o Arsenal, por exemplo, começou o jogo dando uma impressão. O Fluminense, por seus méritos, e talvez até por uma fraqueza do Arsenal, o Fluminense dominou o jogo. Mas é o seguinte, você pega um time fraco, faz 4-0, garante a liderança no grupo com saldo de gol e mostra você força para ir jogar lá e ser respeitado, não é? O problema do adversário, da força dele. É como quando você enche o pulmão de ar e enfrenta a onda. Dá um mergulho. Você sabe que vai sair bem, vai nadar, vai flutuar. O Fluminense sabe disso. Né? A exibição de hoje, olha, foi a melhor do Fluminense, pelo menos nesse ano até agora. Uma das melhores desde o ano passado. O time do Arsenal tenta ainda o seu gol, tenta diminuir essa vantagem. Vai tocando o Castiglione no meio. Arriscou. Passou perigosa essa bola. Fernando Henrique saltou, ela foi embora. Na sequência da Libertadores da América, o Fluminense vai a Assunção pegar o Libertad e depois o caminho do segundo turno. O Libertad no Rio, o Arsenal na Argentina e, por fim, LDU também no Rio de Janeiro. Toque de bola do Arouca e a arrancada do Gabriel. Foi atrás dele na marcação o Pellerano. Matenhan joga no meio. Ficou camisa número 13, Castiglione. De novo aí, ó, praticamente com todas as bolas do Arsenal passando pelo pé dele. O Washington apertou. O goleiro Cuenca bate para frente. Vai brigar por ela o Biagini com o Igor. Voltou no Calderon. Boa presença do Thiago Silva. Quando o Calderon tentava o passe para o Biagini. Se manda o Fluminense pela esquerda com o Júnior César. Passa o Conca. Júnior prefere o cruzamento. Não rolou ainda, não pintou ainda. Gol do artilheiro Washington, que é o artilheiro do Fluminense na temporada, né? Ele fez 8 gols no ano. O Thiago Neves chegou a 7 hoje. E o artilheiro ainda não marcou. Será que tem gol do Washington ainda? Carreira. Toca a bola no meio. Calderon rolou atrás. Bateu firme o Pellerano. A bola explodiu no Luiz Alberto. Castiglione joga lá na direita da defesa do Fluminense, esquerda do ataque do Arsenal. Iacuzzi. Christian Dias toca o time do Arsenal, não consegue passar pela zaga do Fluminense. O Thiago Neves ajudando na marcação, o Gabriel dando combate e a posse de bola recuperada. Daqui a pouco vem um dos artilheiros do time do Arsenal. Vamos só ver o Fluminense aqui, Jorge, com o Conca e o Dodô. O Washington está esperando lá na área. O Dodô tocou atrás para Júnior César. Aí com liberdade o Thiago. Não é uma marcação das mais fortes a feita pelo time do Arsenal. Um é o artilheiro que vem aí, Jorge Guilherme. Exatamente, o Legui Samon, também conhecido como Legui, camisa 9, vai entrar no lugar do Biagini com a 8. E também o Gomes, camisa 10, entrando no lugar do 23, Carreira, as duas últimas substituições do Arsenal.
E o Fluminense no campo de defesa vai tocando a bola. O São Paulo jogando contra o Audax no Morumbi acaba de tomar o primeiro gol. Villanueva faz o primeiro gol do Audax italiano. A equipe chilena que enfrenta o São Paulo no Morumbi faz 1-0. Esse resultado, São Paulo está ficando na lanterna do grupo. Houve a falta cometida pelo Spínola no Júnior César. E aí as duas alterações serão feitas. Aí o número 9, Leguizamón, dos 4 gols que o Arsenal fez na Libertadores, 3 lá na fase anterior à fase de grupos e 1 na estreia contra o Libertad. 2 foram do Calderón, que está em campo, e outros 2 desses que acaba de entrar. O Leguizamón, número 9. E a outra alteração, número 10, Gomes, no lugar do 23, Carreira. E o Fluminense tem uma falta para cobrar. O Gomes, que entrou, já vai lá para ficar na barreira da equipe. Nem barreira, só um jogador ali protegendo o canto direito do gol do Cuenca. O Conca bate a falta para o time do Fluminense. Lá vai ela para a marca do pênalti. Tirou o Matelhã. Olha o Gomes, novinho no jogo, mas mais ambientado estava o Gabriel. Fez o corte e toca a bola no Conca. Ele e o Dodô. Mais uma falta cometida agora em cima do Conca. O Rio optando pela vantagem, ela não se concretizou. A falta nesse momento, o jogador foi derrubado. Como ela não se concretizou, ele voltou e marcou no local que aconteceu. Vamos ver a cobrança de falta. Depois o White diz se pela experiência toda que ele tem. Quantas finais de Libertadores, White? 3 finais de Libertadores. Se você sente que esse time do Arsenal tem algum jeito de apelar. Eu acho que a cobrança da falta aqui, depois você diz se esse time tem jeito de apelar de alguma maneira nesse jogo que já chega quase a 19 minutos. Júnior César rolou. Conca. Joga para dentro da área, subiu o Luiz Alberto. O juiz está dando falta do Luiz Alberto, então a reposição é para a equipe argentina. O detalhe é o seguinte, Kleber, eu acredito que se esse time depender de um resultado, no penúltimo ou último jogo, é um timezinho que vai chegar junto e vai apelar, principalmente o Christian Dias, que é um jogador difícil, um jogador que é desleal, ele mas pega, hoje... ele bate. Hoje não. Não está com ambiente para isso, clima para isso. 4-0, jogo praticamente definido, nós temos aí 20 minutos praticamente. E eu acho que não tem. Hoje não tem risco, principalmente pelo fato do árbitro ser um árbitro de presença, de personalidade, um árbitro forte, não dá muito papo, marca aquilo que joga. Melhor assim, aí fica tudo só para festa, para bom clima, né? Para boa exibição, para gol bonito, para torcida festejando nas arquibancadas do Maracanã. E o Fluminense ataca outra vez com o Júnior César. Doutor tentou a tabela com o Conca. O Mosqueira foi bem na marcação. O Mosqueira é colombiano. E bom zagueiro. Gomes. Pelo menos nas jogadas que ele... Bom zagueiro e o time apanhando de 4-0. Alguém pode pensar, como assim? Nas jogadas que ele foi lá e disputou, até que conseguiu alguma vantagem. Foi falta em cima do Gomes agora. Segunda falta do Fluminense, vai ser? Mais, né? O Fluminense tem, assim, no chutômetro são 6 faltas. Mas é fácil, né? Boa ordenação passa. Vai para a cobrança de falta o time do Audax. Fica o time do Arsenal. Foi a 5ª falta do Fluminense. Daqui a pouco tem o gol do Audax para a gente acompanhar. A falta para o time do Arsenal. Preferiu o cruzamento para a área. Subiu o Luiz Alberto, ajudando a defesa. O Washington tira.
Vai entrar Cícero no Fluminense. Daqui a pouco a primeira substituição do Renato Gaúcho do Fluminense. Olha aí o artilheiro, Levi Samon. Esse é o Gomes. Passou por trás da defesa, mas em posição normal, Levi Samon. Ganha escanteio, a bola bateu no Luiz Alberto. É o próprio Levi Samon que faz a cobrança, mas jogou jogou rasteira a bola para o bico da área. O Júnior César ganhou o arremesso. Vamos ver o gol marcado por Villanueva. O gol do Audax italiano, o time chileno que está enfrentando o São Paulo no Morumbi. E no segundo tempo conseguiu fazer o gol. Tá aí o Villanueva, batendo firme na bola no canto direito do Rogério. Teve espaço, progrediu e fez. Olha o São Paulo aí com problemas, hein? 1 para o Audax, 0 para o São Paulo no Morumbi. O time do Arsenal com o Pelerano. Passa a bola pelo Christian Dias e a galera do Fluminense vai ao ataque do Arsenal. Tentou chegar no fundo o Iacuzzi, foi travado pelo Gabriel. Mais um escanteio para a equipe argentina. Vai sair o Thiago Neves daqui a pouco para a entrada do Cícero 17. Vai poupar o jogador, né? Tá resolvido o jogo. Thiago Neves que conseguiu fazer esse desvio, a bola voltou, agora o juiz está dando impedimento, o Bandeira marcou o impedimento do Calderon, ele voltava da posição de impedimento. E além de tudo, ainda dá jogo para o Cícero, né? Na Libertadores. Marcou bem esse impedimento, Lance? Olha, ele marcou a mão do jogador, né? Cortando a trajetória da bola, visualizou melhor. A mão? A mão, é. E nesse momento ele levantou e apontou. A bola não bateu na cabeça dele? Não, na mão. Do número 9? Que cortou com a mão e aí o assistente estava lá posicionado mais lateralmente para a jogada, marcou, sinalizou que ele bateu na mão. Sai Thiago Neves, recebido com carinho pelo Renato Gaúcho. Pela cara do Renato, ele já fez alguma graça ali. Sabe aquela assim, depois do jogo você pode ficar à vontade depois do jogo, hoje você merece. — 4-0. Vai trabalhando o time do Arsenal. O Gomes recebeu, o juiz pegou a falta em cima dele, falta do Júnior César. Lost, hoje, depois do Jornal da Globo. Assim que terminar o futebol, você acompanha mais um capítulo de Queridos Amigos, aí o Jornal da Globo e depois Lost, na sequência da programação da Globo. Bateu rápido a falta do time do Fluminense. Cuenca tocou para o Júnior César. Ele encara a marcação e se sai muito bem. Driblou bem o Espínola, tocou a bola pro Dodô, tem que correr para chegar nessa o Dodô. Chegou, protegeu, em cima dele Mosqueira, toca de novo no Júnior. Aí o Cuca tocou meio na fogueira pro Arouca, deu certo ainda. Cícero. O time do Arsenal demonstra pelo menos muita fibra, né? Corre atrás, vai. Os jogadores não desistem. E o Fluminense vai tocando nesse ritmo aí que o torcedor marca no Maracanã. Arouca, Cícero e Arouca. Agora o Fluminense toca. O time do Arsenal realmente não é um time daquela marcação que não dá espaço, que não deixa respirar. É um time que mais cerca do que marca. O placar também esmorece um pouco, né? Perdendo já nessa altura 4-0, o time baixa a cabeça. Olha o Dodô com o Conca, disparou o Júnior César pela esquerda. Conca viu, tocou para ele. O Júnior vai para o cruzamento. Mosqueira consegue afastar. Pega o rebote o Arouca.
O Igor trabalhou praticamente como um terceiro zagueiro. Agora que ele sai para jogar no meio do campo, recebe o combate do Calderon e toca atrás pro Thiago. É a função do Igor mesmo. O terceiro zagueiro joga mais à frente. Conca, boa bola pro Washington. Dodô, o Washington na cara do gol! Fluminense! Uma goleada sem a marca do artilheiro. O Washington não deixou barato. Fez tabela com Dodô de pé esquerdo na saída do goleiro pro fundo do gol. O Washington, camisa 9. Ele faz o 9º gol dele no ano, o primeiro na Libertadores. 5 para o Fluminense, 0 para o Arsenal, com direito a abraços, sorrisos e muita festa entre o Washington e o Dodô. Olha, belo gol do Washington, agora bela jogada do Dodô também. Acho até que o Dodô é o nome desse jogo. Enquanto o Fluminense marca o 5º, Adriano empata para o São Paulo no Morumbi. São Paulo 1, Audax também 1. Daqui a pouco, Roger no time do Fluminense. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Houve falta do ataque do Arsenal. O Leguizamon é muito cara de pau, né? A imagem está linda, perfeita, mostra um empurrão claro. Ele disse que o jogador se atirou. É que ele não viu o replay. Vamos ver o gol do Adriano. O gol de empate do São Paulo, enquanto o Arouca vai deixar o campo. O Roger vem aí, Fabinho também. Mas vamos ver o gol do Adriano. Depois o Willan informa o cruzamento à esquerda, à direita, toque de cabeça do Adriano, gol de cabeça do Adriano. Primeiro gol do Adriano numa Libertadores. É a primeira Libertadores que o Adriano disputa. As duas alterações do Fluminense, Ilan. Estão saindo do time Júnior César e Arouca, e entrando Roger, número 13, e Fabinho, número 14. Roger, como já foi dito pelo Ilan, o jogador brasileiro que individualmente mais participou de Libertadores da América. Essa é a 7ª, Ilan. Exatamente, e agora passa a ser o 59º jogo dele em Libertadores. Além da experiência, o jogador versátil, joga de zagueiro, joga de lateral. Muito útil, muito importante para o time. 32 anos de idade, vai fazer 33 no mês que vem, o Roger. E de certa forma tem responsabilidade direta pelo Fluminense estar aqui. Ele fez o gol do título da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, e ganhou a Libertadores em 95, né, com o Grêmio. Exatamente. Dodô. Agora foi feito pelo Mosqueira. Kleber, diga, Jorge. Um detalhe curioso, o técnico Gustavo Alfaro, depois do lance. Vai tentando o Conca. Boa bola pro Roger. Chega ao ataque. Segurou, olhou, caprichou no cruzamento. O Washington desabou como se tivesse sido derrubado. Dodô quase faz o gol no rebote. Foi pênalti. Mas a impressão é que ele foi empurrado. nas costas, perfeito, né? é isso aí, Bruno. A ação foi perfeito. Pênalti, isso. Olha lá, empurrar. Do Christian Rodrigues. Não é do Christian, não. Acho que do Iacuzzi no Washington. Depois um chute para fora do Dodô. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, fácil de comprar, rápido para entregar. Estamos passando de 30, chegando quase a 31 minutos.
Kleber. Diga já. Só para complementar, o técnico Gustavo Alfaro, perguntado sobre a torcida, ele falou: nós somos um punhado, serão 11 corações contra a multidão. Na verdade, são 50 torcedores aqui do Arsenal e, curiosamente, eles não pararam agora um pouquinho de agitar as bandeiras. Mesmo no 5-0 estão lá pulando, agitando as bandeiras. Acho que a viagem para o Rio faz bem a eles. O Arsenal é o 19º time argentino a participar de uma Libertadores. Nesse ano de estreia, né, a Libertadores foi conquistada 21 vezes pelos times argentinos. O maior número de títulos por país e por clube. Independiente tem 7, o Boca 6 títulos. Esse Arsenal é de 1957. Os irmãos Grondona fundaram o Arsenal. Um deles, Júlio Grondona, que é o presidente há bastante tempo da Associação de Futebol da Argentina. Um 5º lugar no Campeonato Argentino. A melhor classificação já obtida e o título da Copa Sul-Americana no ano passado botou o Arsenal no cenário sul-americano. Aí vem vindo o time do Fluminense com o Washington. O Dodô vai para a recuperação e ela fica com o Gabriel. Boa jogada com o Cícero. Aí o Dodô com 5-0 também não precisava enfrentar esse carrinho. Lançamento feito para o Calderon. Gomes. Mais uma vez o Calderon. Outra vez o Gomes. A bola atrapalhou um pouquinho. Ele é pequenininho, mas é enjoadinho, né? Vai pra cima do adversário, zinga, tá tropeçou na bola. E agora o Washington ficou no chão, uma pegada mais forte. Uma falta cometida pelo Spínola em cima do Washington. Aí a falta em cima do Washington. Hoje aconteceram no Tribunal do Rio de Janeiro julgamentos de jogadores envolvidos na questão lá da final da Taça Guanabara. Zé Carlos, Jorge Henrique e Souza foram absolvidos. Zé Carlos, Jorge Henrique do Botafogo, Souza do Flamengo. Ferreira do Botafogo, 2 jogos. Lúcio Flávio do Botafogo, 2 jogos. Diguinho do Botafogo, 2 jogos. Castilho, goleiro do Botafogo, 1 jogo. E Cuca, técnico do Botafogo, suspenso por 30 dias. O Botafogo, pelo seu departamento jurídico, vai pedir um efeito suspensivo para o Cuca. Enquanto a torcida do Fluminense comemora e a bola rola no Maracanã. Aí chegou para marcação, para cobertura, o zagueiro Matelier. O Fluminense vai terminando com seu jejum de 37 anos sem vencer na Libertadores. Mas fim de jejum, hein? Que É. apetite! Tá explicado o apetite do Fluminense. Um jejum tão longo como esse. Em 71 jogou, ganhou 4 vezes e perdeu 2. E em 85 não ganhou, né? 4 empates e 2 derrotas. Então a última vitória foi em 71. O jogo já vai chegando a 35 minutos. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, saia do aperto. Crediário automático Itaú. Roger. Dodô encosta para jogar. Mosqueira tomou do Conca. Thiago Neves de falta fez 1-0. Dodô fez 2-0. Gabriel 3-0. No segundo tempo, Dodô e o Washington. E o torcedor que está ligado no futebol da Globo, navega pela internet e vê o Dodô fazer os seus gols e pergunta, Noronha, ele já está fazendo o torcedor esquecer o Leandro Amaral. O Evandro Oliveira do Rio faz essa pergunta. Isso me leva a crer o seguinte: o Evandro abriu mão dos 3 atacantes do Renato. Ele não acredita que vai jogar com 3 atacantes. Então, Evandro, você está querendo que o Leandro dispute com o Dodô. Eu tenho a impressão que não. Eu acho que um conjunto de
de jogos que vem por aí, tem vaga para todo mundo no time do Fluminense. E é muito bom ter reserva da altura, a altura do Dodô, a altura do Leandro, a altura do Washington. Agora, você não acredita mesmo em 3 atacantes, né? Eu vou falar pro Renato. E o Leandro, então, os 3, né, chegaram agora no Fluminense. O Fluminense está fazendo hoje a 12ª partida, né? 12ª partida. O Dodô hoje faz 2 gols, 12 jogos no ano. E os 3 chegaram agora. E ainda tem o Conca, que entrou no time, entrou bem, fez uma boa partida hoje. Tem elenco para Libertadores, para Carioca, para o Campeonato Brasileiro, que vem aí. Olha o Roger. Tenta fazer a jogada de linha de fundo, foi travado pelo Spínola. Depois a bola bateu no Roger e saiu. Lembrar que o Leandro Amaral ainda tem a questão jurídica, né? Hoje o Leandro está preso ao Vasco. Não pode jogar no Fluminense. Kleber, 35.436 torcedores presentes hoje no Maracanã. 35 mil num belo espetáculo. E a expectativa que na próxima, né? Que será na abertura do retorno do grupo, quando o Fluminense vai receber o Libertad, tenhamos mais ainda torcedores. Flamengo e Fluminense se representam o Rio na Libertadores 2008. Vai embora o Arsenal. Dias faz o cruzamento. Subiu o Roger para afastar. Pega o rebote Igor. Conca toca, Dodô domina. O Washington dispara lá pela direita. Dodô prefere o toque no meio para o Igor. Já passa para receber Conca. Aí o Fluminense dá uma segurada. Dodô. Ele, Cícero. O Cícero tentou abrir, foi falta. Pelo menos pediu o Cícero e o torcedor. O Washington também reclamou. O Carlos Torres, árbitro paraguaio, mandou seguir. Com 38 minutos no relógio. No primeiro tempo, ele se enroscou com o adversário, cabeceou bola para fora, fez falta. No segundo tempo ele fez gol. 2 gols de Adriano, o São Paulo vira o jogo. São os 2 gols que inauguram a artilharia de Adriano em Libertadores da América. Daqui a pouco a gente mostra o segundo gol do São Paulo. Vira o jogo para cima do Audax do Chile. E o Arsenal toca a bola. Vai se mandando, vai partindo o Castiglione. O Fluminense cerca e o Arsenal não consegue também invadir a área. Agora vai tentar na tabela. Olha o Gomes. Boa jogada, tentava limpar por dentro para bater. O Calderón perdeu o lance. São a Libertadores começou em 1960, né? E de lá para cá nós tivemos 116 jogos entre brasileiros e argentinos. Você que gosta da rivalidade. Olha o Dodô. Ficou no chão, o juiz pegou a falta em cima dele. 50 vitórias argentinas, 44 vitórias brasileiras e 22 empates. Quer dizer, com essa vitória hoje o Fluminense chega com o futebol brasileiro a 45 vitórias e diminui um pouco. Agora está 50 a 45. Falta no Dodô. Torcida do Fluminense, que está bem concentrada atrás do gol. Onde está o goleiro Cuenca do Arsenal nesta segunda etapa. Fica torcendo pelo sexto gol. Goleada de 6-0. Será? Cícero e Thiago Silva na bola. Partiu Thiago. Só rolou. Cícero bate. Cícero do Fluminense. Se alguém esperava a bomba do Thiago, ele só rolou.
E vem um chute preciso, venenoso de Cícero. Olha a curva que a bola faz e vai pro fundo do gol. É o sexto. Cícero, camisa 17. Fluminense 6. Arsenal 0. Traiçoeira essa bola, hein? Traiçoeira. Ela dá uma desviada quando tá chegando perto. Foge do goleiro. E o pobre coitado, quando vai, já era. Foi lá buscar o fundo da rede. Chute de longe, mas a curva da bola, acho que perdeu o goleiro. Se o Arsenal não mostrou força de campeão da Sul-Americana, o Fluminense mostrou. E goleia no Maracanã. Aí o Roger toca com o Dodô. Thiago Neves fez o primeiro, abriu o caminho. Dodô o segundo, Gabriel o terceiro. Dodô o quarto, Washington o quinto e Cícero o sexto gol do Fluminense. E nas finalizações, um passeio, né? Foram 2 do Arsenal, 15 do Fluminense. E das 15, conseguiu fazer 6 gols. E aí o resultado é esse aí, ó, no som da torcida. A torcida tá na dela e o time na dele. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, ser brameiro é acreditar na vitória. Vai pra cima da marcação e consegue o drible, Roger. Conca trabalha com o Dodô. Eles têm tudo para adquirir um belo entrosamento, né? Conca e Dodô, pelos estilos. Ainda o Thiago e o Washington. Mas parece que esses podem se completar, né? Kleber, olha só. O Gabriel tentou, jogou no Conca, já ficou fechado, mas abriu o caminho aqui pro Roger. Olha a chance do Gabriel. Foi travado na hora. 6 gols e 15 finalizações, quase que 50% de aproveitamento. Teve um aproveitamento espetacular no Fluminense. Exatamente. O relógio vai caminhando a 44 minutos. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol, as emoções da minissérie brasileira, Queridos Amigos. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo. O Fluminense agora, evidentemente, toca a bola. Resultado brilhantemente. Olha o Dodô. Enquanto isso, o São Paulo suou lá, hein, no Morumbi. Vamos ver o segundo gol do São Paulo. Villanueva fez 1-0 para o Audax Italiano. O Adriano de cabeça empatou para o São Paulo. E o Adriano fez o segundo gol da equipe do São Paulo. O Kleber, muito bom trabalho do Brincadeira. Carlos Torres. Diga, Alex. Muito bom trabalho do Torres, um jogo que ajudou, ele impôs-se em campo. Uma aula para alguns árbitros aí que precisam aprender esse caminho. Num jogo disputado com lealdade. Um outro lance, né? O Cristiano Dias é que realmente destoou da equipe do Arsenal, pegando firme, entrando realmente em algumas situações, e ele soube levar bem o jogo. O time do Fluminense fez pouquíssimas faltas, não tomou nenhum cartão amarelo. E mesmo o Arsenal se comportou direitinho, com 3 cartões amarelos apenas. Esse é Leguizamón. E nesse instante o árbitro Carlos Torres do Paraguai apita. Fim de jogo no Maracanã. Goleada do Fluminense. A volta para casa do Fluminense na Libertadores merece os aplausos do torcedor tricolor. Da Argentina e com 2